A Polícia Federal já enviou uma equipe aos Emirados Árabes Unidos para trazer de volta ao Brasil o empresário Thiago Brenan. Ele foi preso nesta segunda-feira em um hotel em Dubai. Acompanhe mais informações do caso na reportagem de Anderson Arcoverde. Thiago Brenan estava foragido nos Emirados Árabes Unidos desde setembro do ano passado. A extradição do empresário de 42 anos foi aprovada pelas autoridades daquele país no último sábado. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Brenan responde a 8 processos criminais e é alvo de 5 mandados de prisão preventiva. O empresário é acusado de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar à força outra mulher e estuprar 2 outras mulheres. Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirmou que a extradição de Thiago Brenan é uma vitória para o sistema de justiça do Brasil e que, com a presença dele em solo brasileiro, o andamento das ações será acelerado. Bom, e agora para explicar para a gente o processo de extradição, como é que vai ficar o próximo passo, o day after desse caso, eu converso ao vivo, de forma remota, aqui com o advogado Eduardo Silva de Araújo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde, Rafaela. Obrigado pelo convite. Bom, explica pra gente. A Polícia Federal já enviou uma equipe, inclusive, Thiago Brenan deve chegar no Brasil hoje, amanhã, a gente tem essa expectativa, né? Por que esse trâmite foi tão demorado? É sempre assim ou esse caso envolve peculiaridades? Esse caso ele envolve não somente a legislação brasileira, como também alguns acordos que aí dependem não só da parte procedimental jurídica, por assim dizer, mas também acordos que envolvem uma questão mais política. Nem tanto procedimental, nem tanto política. Então, achar o equilíbrio entre esses dois lados é bastante complicado. Então, de fato, já existiam 5 outros mandados de prisão em relação ao desfavor do seu Thiago, né? E com esse último expedido agora na última segunda-feira, foi possível, através desse acordo de cooperação, que foi inclusive assinado em 2021 entre o país que ele se encontrava, os Emirados Árabes Unidos e o Brasil, que possibilitou que houvesse essa extradição. Então, é de fato um processo que precisa obedecer um ritmo, uma cadência e também precisa aguardar decisões que não dependem tão somente do governo ou da justiça brasileira. Então, por isso, dessa demora. Quer dizer, esse processo começou em novembro do ano passado, né? Ele, inclusive, pagou uma fiança, chegou a ser preso, o Thiago pagou fiança e foi solto. No Brasil, por exemplo, ele responde por diversos crimes, são crimes que não dá para pagar fiança e sair. Lá pode, mesmo ele respondendo esse crime no Brasil? Sim, como ele não estava em território brasileiro, os Emirados Árabes Unidos, as autoridades de lá daquele país, verificaram que era um crime que poderia se pagar uma fiança e se responder a esse delito de liberdade. Então, foi o que aconteceu. Quando ele chegou aos Emirados Árabes Unidos, ele foi preso, efetivamente, e logo após, verificada a possibilidade do pagamento dessa fiança para que essa liberdade continuasse, a liberdade assistida, né, através do monitoramento das autoridades árabes, ele foi paga essa fiança, que no Brasil, de fato, não aconteceria. Uhum. Então, como ele está nesse outro país e, de fato, nesse país, esse tipo de delito caberia o pagamento dessa fiança, então a legislação possibilitou que isso acontecesse. Eu chamei a atenção aqui no início, né, para a demora do caso, porque realmente isso se arrasta já há alguns meses. O presidente Lula cumpriu a agenda oficial lá no último fim de semana, negou que tivesse tratado sobre esse caso, né, mas, curiosamente, após essa visita, a negociação começou a andar e realmente o Thiago chegará ao Brasil essa semana. Geralmente, se não tivesse esse acordo, existe um acordo entre Brasil e Emirados Árabes, o processo seria mais lento ainda, né, doutor? Bem mais lento. Lembrando que esses processos de extradição, nesse caso, a literatura divide a extradição entre passiva e ativa. Nesse caso, é uma extradição ativa, que é aquela que o Brasil pede que o seu nacional seja encaminhado de volta ao território brasileiro para que ele cumpra, para que ele responda ao processo e, se condenado, cumpra essa pena aqui. Nesse caso específico, quando não há esse acordo de colaboração, você fica ainda mais na dependência da concessão. Então, se de fato não houvesse a assinatura desse acordo em 2021, esse processo todo seria até um pouco mais demorado, um pouco mais burocrático, porque aí sim, dependeria ainda mais de uma decisão política. O Estado não tem um prazo, né, para cumprimento da decisão? O Brasil pediu, já tem alguns meses,
Então, não tem 60 dias? A legislação fala algo nesse sentido? 60 dias. 60 dias a partir do momento da prisão. Então, tomando que nesse último caso a prisão dele aconteceu no começo da semana, então já estaria bem dentro desse prazo, porque esses mandados já estavam na Interpol, na Difusão Vermelha, enfim. Esse novo mandado que chegou agora foi um mandado que também foi acrescentado a essa sistemática e por isso houve a possibilidade do cumprimento, já se havia essas conversas no sentido de haver a extradição, então por isso que agora efetivamente operou-se a extradição. Chegando ao Brasil, qual vai ser o desfecho desse caso? A tramitação segue normal em São Paulo? A jurisdição é São Paulo? São Paulo. Os mandados de prisão foram expedidos pela juíza da 6ª Vara Criminal, lá do Fórum de Barra Funda. Então, a Polícia Federal, assim que cumprir essa missão logística, não é porque a atuação da Polícia Federal, nesse caso, é mais logística de trazer o Nacional de volta para o território brasileiro. Ela vai entregar à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que aí vai tomar as providências normais, passa por uma audiência de custódia, conforme o entendimento do STF, nesse sentido, e aí depois a Secretaria de Assistência Penitenciária que vai determinar qual é a unidade prisional que ele vai aguardar, caso essa preventiva se mantenha, que me parece que é o que vai acontecer. Vou aproveitar a sua presença aqui para falar de um outro caso também de grande repercussão na semana passada, daquelas brasileiras que moram em Goiânia, que ficaram presas na Alemanha, né? Nesse caso, o Brasil não tinha um acordo com a Alemanha e aí, de fato, elas ficaram presas quase um mês, injustamente. A Polícia Federal mandou todo um relatório, a investigação já apontava, né, a inocência delas. Foi um processo mais burocrático. O Ministério Público lá tem uma atribuição diferente do nosso Ministério Público aqui, né? Então, isso ilustra bem quando não há esse acordo de cooperação. Isso. Que a extradição é isso, né, doutora? É um acordo de cooperação entre os países. O Brasil tem mais de 30 acordos nesse sentido e, ainda assim, cada vez mais parece que esses acordos não são suficientes, né? O caso da Alemanha deixa isso escancarado e agora esse caso dos Emirados Árabes, que inclusive tem um fim positivo, né, porque impede que essa sistemática aconteça em outros casos, porque já havia acontecido anteriormente, de outras pessoas que respondem processo aqui foram aos Emirados Árabes e aí, como não havia na época esse acordo, impossibilitou essa extradição. Agora essa rota já fica impossibilitada, já fica inviabilizada para quem pretende ter esse tipo de posicionamento. Mas, de fato, se ter esses acordos de cooperação com o maior número de países possível é bom no sentido de coibir que esses crimes eles fiquem impunes. Doutor Eduardo, agora eu quero agradecer demais a sua participação e fazer uma correção. Lá no início, pandemia, durante muito tempo conversando de forma remota, inclusive acho que já conversamos, né? De forma remota, eu falei aqui, olha, doutor Tiago, forma remota. Não, está aqui conosco ao vivo. Que bom, sempre bom receber os convidados ao vivo aqui no estúdio, aqui no STF, na TV Justiça. Muito obrigada, viu, pela sua participação ao vivo conosco aqui no estúdio, doutor Eduardo. Obrigada pelos esclarecimentos todos. Agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.